Deus faz com seu povo. E essa aliança é baseada num princípio. Eu queria que vocês pudessem ler hoje, e da mesma forma como estamos fazendo, 3 pessoas que sentirem que Deus falou com você nesse texto, se dispõe a vir à frente e testemunhar o que você achou mais importante nesse texto, que é de Deuteronômios, no capítulo 28, desculpem, de 1 a 14. Vamos ler então. Nós teremos 10 minutos para louvar a Deus nesse processo de meditação. Vamos fazê-lo. Quanta promessa maravilhosa encontramos aqui, não é verdade? Alguém quer expressar algo que encontrou de maravilhoso nesse texto? Vamos pedir que mais 2 pessoas possam vir querendo, para poder dizer o que foi que mais importante que Deus falou para você nesse texto. Seria muito bom que a gente pudesse participar. Vamos lá então. Bom dia, irmãos. Pastor, Gênesis e Apocalipse, o ponto chave que nós temos é a palavra adoração. Satanás deseja ser adorado da forma como Deus é adorado. E nós temos lá em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos lá. Lá uma das mensagens é adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, se nós olharmos dentro dos mandamentos, nós temos ali um mandamento de sábado, que é o que me identifica como um adorador ao verdadeiro Deus. Então o sábado nos separa dos outros povos como adoração. E aqui no capítulo 28 ele coloca as bênçãos dessa verdadeira adoração, da verdadeira obediência a Deus. E a finalização aqui no verso 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Ou seja, o mandamento do sábado eu vejo assim como fundamental. E foi uma das coisas assim que me abriu a cabeça há muito tempo atrás, para que a diferença de tantas religiões, de tantos preceitos que o mundo traz, de tantas diferenças entre a verdadeira e a falsa adoração. Acho que o sábado ele está ali, um ponto central. Não é por menos que ele está meio que centralizado dentro dos 10 mandamentos. Deus possa abençoá-lo. Hoje a minha princesa veio. O que você achou interessante? Eu estou perguntando aqui, é que eu estou preocupada com o tempo. Que eu não sei o tempo que a gente pode falar aqui, hein? Olha, não foi nada combinado, nem sabia assim que ele ia pedir para ler esse capítulo, esses versículos, mas me chamou muito a atenção, e aqui a gente vê claramente assim, em todos esses versículos, promessas maravilhosas do nosso maravilhoso Deus. Mas quando cheguei ali no 13, no versículo 13, que diz: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos meus mandamentos, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Isso me fez lembrar que Deus é muito fiel na sua palavra, em todos os momentos em que a gente se coloca nas mãos dele e obedece os seus mandamentos. Quando estava cursando a minha faculdade, a minha graduação de serviço social, eu passei por muitos momentos bem difíceis, porque eu sempre era motivo de piada dentro da sala de aula. Porque havia muitos trabalhos, às vezes, para serem feitos no sábado, e eu nunca ia nesses trabalhos, e sempre falavam piadinha de que lá no céu vai ficar
voando com os anjinhos, e tinha algumas pessoas dentro da sala que eram ateus, espírita, e assim tinham outras. Mas assim, foi o curso inteiro passando assim por muitas provações. E em todos esses momentos eu abaixava a cabeça e dizia: Senhor, cuida deles. E que algum dia eles possam ter o conhecimento que eu tenho. Mas perdoa pelo que eles estão falando. Então assim, se eu tivesse mais tempo, eu contaria aqui várias situações que eu passei, de coisas que eu não fiz com eles no sábado, de trabalhos, mas que depois Deus assim me honrava de uma forma tão grandiosa que até eu ficava espantada de acabar ficando com notas maiores, de coisas que algumas colegas me passavam: olha, foi feito isso, 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 e de fazer depois, e aí a minha nota ainda ser maior do que aqueles que estavam ali no sábado. E foram várias situações. Se eu tiver um tempo, uma outra vez, eu posso contar detalhadamente essas situações pelo qual eu passei. Quase já no final da faculdade, no curso, fizeram uma confraternização na escola no sábado pela manhã. E daí uma colega me ligou. E sempre tem alguém que está ligando assistindo, mesmo sabendo que você não vai, não participa. E daí eu disse: olha, eu não vou. Ela: mas é só uma confraternização, agora não é trabalho, você não vai precisar de ter a nota, né, de obter nota. E eu: não, mas muito obrigada, não vai dar para ir, com todo jeitinho, falei. Mas e aí fica aquela vozinha: poxa, mas é só uma confraternização do curso, já terminou, já é só para se despedir. E aí você fica: não, eu não vou. E foi uma bênção assim, porque em todas as vezes eu fui resistente, não compareci, graças a Deus dessa também não. Mas aonde que eu quero chegar com esse versículo? No dia da formatura, que era um auditório, a gente estava ali num auditório muito grande, e tinha vários cursos ali, tinha 4 turmas de serviço social se formando naquele auditório. Então tinha bastante gente. Eram muitas pessoas, muitas. E assim, as pessoas ficavam aí, os formandos, numa parte de baixo, bem baixo, né? Daí que aqui em cima, que você subia uma escada até bem alta para receber o seu canudo, ter toda aquela cerimônia lá. Enfim, foi feito tudo isso com todas. Daí no final, o reitor lá da universidade, ele foi lá em cima. E daí ele disse assim: olha, hoje nós vamos... Eles já tinham esse costume, só que eu nem sabia, né, na faculdade. Nós vamos homenagear uma aluna, que ela foi destaque durante todo o curso de serviço social, e dentre as 4 turmas que tinha, então era só uma pessoa. E daí ele leu o meu nome ali em cima. Gente, aquilo ali assim, eu fiquei muito surpresa. E daí ele leu lá, que estava homenageando a aluna Elisângela Rodrigues Reis, pelo maior índice de coeficiência acumulado durante todo o curso de serviço social, dentre as 4 turmas. Nesse momento eu vi assim, que nós não somos cauda, né? Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós somos cabeça. E aqui quando ele diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. E naquele momento eu subi, daí eu fiquei ali em cima. E todas aquelas minhas colegas, aqueles amigos que ficaram lá embaixo, que riram de mim, que caçoaram de mim, que em muitos momentos, muito difíceis eu passei por causa disso, e eu estava ali em cima. Porque Deus, Ele sempre honra os seus filhos quando eles se colocam nas suas mãos e confia no poder dEle. Então, assim, eu fiquei muito agradecida a Deus. Em todos os semestres da minha faculdade, na contracapa, quando terminava o semestre, até hoje eu tenho uns cadernos ainda guardados lá em casa,
que tem uma oração escrita, agradecendo: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, muito obrigada. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Não seria nada, não saberia de nada se não fosse por Ti. Então, sempre agradeci. Em todo o curso foi assim. Então, a gente precisa realmente estar toda a nossa vida, em todo momento, entregar nas mãos de Deus e confiar nas suas promessas. Às vezes, quando você parece que Ele não está te ouvindo, que Ele está em silêncio, mesmo assim, Ele está te abençoando. E Ele vai sempre te mostrar o melhor lá na frente. Que Deus seja louvado, glorificado. E agradeço muito até hoje pelas bênçãos maravilhosas que Deus derrama na minha vida e da minha família também. Obrigado. Vale salientar, irmãos, que foram poucas notas que Elisângela teve no curso, que não foram 10. Poucas notas. Isso fez com que a faculdade desse para ela uma pós-graduação, uma placa, uma pós-graduação. Eu esqueci de falar que aquela placa é uma plaquinha de ferro linda numa maleta azul. E ainda me dava direito a uma pós-graduação de quase R$6.000. Foi um MBA que eu fiz de administração hospitalar e gestão de serviços de saúde. Graças a Deus concluí também e depois fiz mais 2. Né? Deus seja louvado. É interessante que aqui no verso 28, que o Senhor pediu para que nós lêssemos, é o final de um discurso que Moisés começa no capítulo 4 de Deuteronômio. Ele havia sido avisado que não entraria em Canaã. E Deus havia ditado regras para Moisés, conhecido por livro de Moisés. Moisés leu todo esse livro para o povo. E no final da leitura desse livro, esse livro está guardado ao lado da Arca da Aliança, lá no verso 31, 24, depois vocês veem. E aqui diz, Moisés disse: aquele que for obediente a toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus aqui incluía os 10 mandamentos que estavam dentro da arca. E aqui incluía o livro de Moisés que foi colocado ao lado da arca. Nós temos toda a vontade de Deus expressa para o profeta desse dia. Nós temos o livro que estava dentro da arca, a Bíblia. Nós temos os livros que estão fora da arca, o Espírito de profecia. Deus está prometendo aqui ser cabeça, não aquele que simplesmente vem aqui no sábado, mas aquele que põe toda a sua vida aos pés de Deus. Às vezes nós viemos aqui ao sábado, achamos que estamos fazendo uma grande coisa, e estamos fazendo uma grande coisa, mas estamos fazendo o começo de uma grande coisa, e nos contentamos com isso. Não, eu vou lá no sábado, o resto está tudo bem. Deus, Ele tem instruções e vontades para cada detalhe da sua vida, e a promessa aqui, apesar de sermos muito abençoados fazendo o mínimo, mas a promessa aqui é aquele que põe toda a sua vida. Quero ver o que Deus tem para toda a minha vida. E aí eu vou pesquisar, vou orar, vou fazer a madrugada com Deus e vou mudar. Que Deus seja louvado. Que bênção, não é verdade? Eu acho que agora nós temos o vídeo. Vamos assistir então o vídeo. E logo em seguida teremos então o nosso momento de mensagem dessa manhã. Vamos assistir então. Creio que agora teremos condição de vê-lo. Bom, sábado passado... Veja a proteção de Deus nesse vídeo. A classe bíblica. Aí eu estava voltando para casa, já era umas 6h30, eu acho. E eu peguei o 61, ali vem da Nova mesmo. Só que eu não costumo pegar ele e eu só conheço a avenida principal, assim, tipo Lagoinha mesmo. Só que ele passou pela avenida por baixo e quando eu me dei por conta, eu já estava perdida, eu estava lá no Nova América e o trocador falou assim, desce aqui porque a gente vai pra garagem. E eu desci e pedi informação para uma mulher, ela falou assim, sobe essa rua aqui que você vai pegar o ônibus pro Lagoinha. E eu estava subindo e do nada assim 2 caras chegaram, um armado e outro não estava. Falaram, passa tudo, eu passei no celular e tal, eu tava com uma bolsinha, uma mochilinha, aí o ladrão falou assim, não tem mais nada não? Aí eu falei, não, só que ele me tirou, tinha R$50, que era de eu trocar pra tirar o dízimo, comprar lanche e tal, picado. E ele pegou o dinheiro e devolveu o meu celular e tal, e eu achei que tudo tinha acabado naquele momento, e do
nada, o carinha, o ladrão, assim, que tava com a arma, falou assim, vamos levar ela. Aí eles me arrastaram, assim, pelo caminho, e tava com a moça na frente, assim. Aí chegou numa rua, e o cara falou assim, vamos matar ela. E a gente encostou assim, ele levantou a arma pra mim, apertou o gatilho uma vez, não saiu nada, apertou 2 vezes, não saiu nada. Terceira também não saiu nada, e eu fiquei, sei lá, e aí eu achei que tinha terminado, e o cara falou assim, não, então vamos enforcar ela. E aí o que não estava armado começou a me levantar e a me enforcar, e eu só pedi ao Senhor, Senhor, cuida da minha família. E eu te falei isso, e minha garganta estava doendo muito. E eu pensei, nossa, está demorando a morrer porque eu não morro logo de uma vez? E eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. E nesse momento eu caí no chão, e quando eu levantei, eu a cabeça assim para olhar, tinha um homem, chegou do nada, batendo nos ladrões, e eles se foram. E o moço que tinha me ajudado, eu falei para ele assim, muito obrigado. E ele falou para mim, eu estava esperando você pedir ajuda. E eu levantei assim e falei, agora eu vou embora. E ele disse, não, eu te levo em casa. E eu nem hesitei, eu nem pensei direito, entrei no carro. E ele me levou em casa. E eu não falei onde eu morava, não falei nada. Não troquei uma palavra com ele. E eu tenho fé, eu creio que o Senhor enviou o anjo dele para me salvar naquele momento. Amém. E é isso, o Senhor só pedindo você pra estar esperando você pedir ajuda pra Ele. Então é isso. Só isso. Interessante, essa moça chama-se Maria Helena. Ela é do distrito de Guarulhos. E para vocês terem uma ideia, isso aconteceu agora dia 23 de agosto. E ela conta num testemunho para os próprios colegas, que foi no momento que ela disse, meu Deus, me ajuda. Apareceu esse homem e a livrou da mão dos assaltantes. Eles iam matá-la. Por 3 vezes descerraram o tiro e não saiu bala nenhuma. A gente não sabe até que ponto Deus está disposto a nos ajudar. Basta que a gente o quê? Peça. Basta que a gente peça e busque. Nós nesse momento vamos ter a nossa meditação e trouxemos a professora Rose para nos ajudar nesse momento especial. Que Deus seja louvado pela mensagem que ela vai trazer para a gente. Bom dia, irmãos. Muito emocionante a história dessa garota. E eu estava ali, me emocionei bastante por lembrar de outras situações que também o anjo do Senhor esteve comigo, me livrando e também dando as suas bênçãos. Hoje o tema muito importante é sobre a mente. Como é que funciona a nossa mente? Como é que Deus conversa conosco? Como Deus fala conosco? Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Tem que ser para virada aí para ir, Thomas, para passar? Tá ligado. Ó, é só... Irmãos, é muito emocionante estar aqui na igreja, nesse horário tão cedo, e juntos nós louvarmos a Deus. Aí, obrigada. Agora vai, né? Uhum. Transformando a mente. Queridos, o pastor pediu para eu resumir, mas eu vou ler, porque assim não tem como tirar, pastor, tá? E não vou ficar comentando muito, porque o espírito de profecia por si só diz muita coisa. Cuidado com a cabeça. O que nós alimentamos a nossa mente, assim será também o nosso comportamento. Como que funciona a mente? Aí está dizendo que depende das informações recebidas, e essas fontes de recebimento pode ser ou de Cristo ou de Satanás. Não tem meio termo. E eu fui educada, minha mãe dizia que nossas coisas todas deveriam ser consagradas ao Senhor. A televisão tinha que ser de Jesus, o som tinha que ser de Jesus.
E muitas vezes, às vezes, alguns começam a lembrar de músicas e tal. Eu falei, eu não sei, eu não tenho uma cultura musical de coisas do mundo, porque na minha casa a gente só ouvia coisas de Deus. Porque ela cria piamente nisso, que como a gente alimenta a nossa mente, a nossa alma, ou é de Cristo, ou é de Satanás. Satanás está sempre procurando impressionar e fazer o quê? Controlar a mente. E ninguém de nós está seguro, a não ser que tenhamos uma constante conexão com Deus. Como manter essa conexão? Qual é o critério, então, para esse controle da mente? Satanás toma controle de toda a mente que não está o quê? Decididamente sob o controle do Espírito de Deus. Irmãos, para nós estarmos sob o controle do Espírito de Deus, nós temos que fazer o quê? Decidir. Se a cada manhã não decidirmos colocar a nossa mente sobre o controle de Deus, de quem ela vai estar sob o controle? De Satanás. Como ter a proteção de Deus? Filho meu, dá-me o teu coração. E antigamente eles pensavam que o coração era a sede dos pensamentos e da alma, né? Quando na verdade significa mente. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Como é que a gente dá o coração a Deus e como a gente agrada nos caminhos do Senhor? Não é só se submeter a nossa mente ao Senhor, mas é ter prazer em fazer isso. Ter prazer em fazer as coisas de Deus. Ter prazer, queridos, não está sendo prazeroso vir aqui na igreja? Vocês pensavam que seria assim? No começo vocês não pensaram assim, meu Deus, acordar esse horário, nem dos outros dias eu acordo. Isso vai ser um sacrifício. Está sendo um sacrifício? Para alguns ainda está sendo, porque o biológico ainda não está funcionando. Mas a partir do momento que você coloca à disposição de Deus, começa a ser o quê? Um prazer estar na presença de Deus, agradar-se dos seus caminhos. A estratégia errada. O plano, então, que nós precisamos começar do exterior e tentar trabalhar o interior, tem sempre falhado e falhará sempre. Muitas pessoas acham assim, agora eu vou colocar minha vida em dia com Deus. Deixa eu ver onde que eu estou falhando. Bom, eu acho que eu sou pecado da gula. Então, a partir de hoje eu vou me controlar. Não vou comer esse tanto. O outro é pecado da fofoca. Aí chega aquele irmão que você sabe que é www, que tem todas as informações de todo mundo e você fala assim, não, eu vou ficar longe dele. Será que é assim que a gente muda? Olha lá. Começar a mudar o exterior e tentar depois trabalhar o interior sempre falhará. A mudança precisa começar de dentro para fora. E existem muitas maneiras, então, de reformar-se corrigindo este ou aquele mau hábito. E então esperam dessa maneira se tornar cristãos, mas estão começando no lugar errado. Nosso primeiro trabalho é com quem? Com o nosso coração. E o nosso, tem um pastor que dizia assim, pastor Joab, o nosso coração é terrível. O nosso coração nos engana. Coração terrível nós temos. Se nós dependermos dele humanamente, nós vamos fazer as coisas erradas. Por isso lá disse, decidir. Muitas vezes nós vemos a igreja e precisamos, a gente quer sentir. Não, eu acho que aquela pessoa, eu tenho que sentir o Espírito Santo. Eu tenho que sentir a presença de Deus. As nossas sensações também nos enganam. Precisamos decidir estar ao lado de Deus. O inimigo é o mestre em sua obra, e se o povo de Deus não for constantemente guiado pelo Espírito de Deus, será enganado e levado. Por milhares de anos, Satanás tem estado fazendo experimentos sobre as propriedades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la muito bem. Queridos, um pouquinho de estudo sobre comportamento humano nos ajuda a entender uma pessoa sem ela abrir a boca. Somente através do seu corpo. O corpo fala muita coisa. Às vezes você está falando uma coisa, por exemplo, chega uma pessoa na tua casa e diz assim, você fala assim, você gostaria de tomar um chá, um bolo, não sei o que, a pessoa faz assim, ó, não. Ela diz não, mas o estômago foi projetado para frente. Ela está dizendo eu quero, mas por educação tem que dizer não. Às vezes aqui na igreja uma menina sabe que os meninos estão olhando e faz assim. Quando a mulher faz assim no cabelo é porque ela sabe que ela está sendo notada. Então existe hoje na psicologia do comportamento humano, você lê uma pessoa sem ela precisar abrir a boca. Agora imagine Satanás, que se fez o quê? Experimentos com a mente humana, o quanto ele nos conhece.
sem a gente falar nada. E aí ele arma as coisas para a gente justamente para nos tirar e afastar a nossa mente de Cristo. Então, onde que está o poder nosso? Se Satanás nos conhece tão bem, no poder do quê? Da decisão. Viram na experiência da menina? Eu só estava esperando você pedir. Você decidir me chamar. É isso, é o poder de decisão e da escolha. A nossa vontade é a fonte de todas as nossas ações. Mensagem aos Jovens, página 135. Esta vontade, que é um fator tão importante no caráter do homem, foi dada ao controle de quem? Quando Satanás fez com que Adão e Eva caíssem em tentação, a partir daquele momento, a raça humana está sob o controle de quem? De Satanás, por ocasião da queda. E desde então ele tem estado trabalhado no homem para que queira e faça de acordo com o seu próprio prazer, mas para a pior ruína e miséria do homem. A nossa mente foi entregue ao seu poder. E agora? O que nós podemos fazer? Ninguém está livre, nem Jesus. Lembra que até o próprio Jesus foi tentado? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Quantas coisas Satanás nos coloca à frente para podermos então entregarmos a nossa vida a Ele. Como ser livre? Abram a Bíblia de vocês em São João 8, 36. São João 8, versículo 36. O texto de hoje começava assim: se hoje ouvirdes a minha voz. 8:36. Como a gente então ter a liberdade? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus fez com que o próprio Jesus se colocou no plano da redenção de se tornar escravo por nós. E aquele que aceita o Filho de Deus e no nome de Jesus pede que a sua mente seja protegida, Ele o fará. Eu tenho ensinado meus filhos a orarem. Durante a noite eu digo, peça que Deus proteja a sua mente. Porque Satanás é tão pernicioso que até quando nós estamos dormindo, se não pedirmos as bênçãos de Deus, ele influencia-nos através, inclusive, de sonhos. Isso é muito trágico, irmãos. E alguns então pensam, mas por que eu sonhei isso? Satanás, ele pode, se nós não pedirmos a proteção de Deus, estar a nossa mente à sua mercê. Eu li uma frase, quem vira aqui, ó, que entra aqui na JK, que entra ali pela Rua do Príncipe, bem no muro, está escrito assim, submissão, como é que é? Submissão é morte e rebeldia é vida. E eu fiquei pensando, submissão é morte, rebeldia é vida? O que essas pessoas que picharam estão querendo dizer com isso? Na verdade, submissão é vida e rebeldia é morte. Mas a sociedade não está pregando isso. Esta é uma questão diária de você ser submisso. Cada manhã, consagre-se a Deus para este dia. Submeta-lhes todos os seus planos para que os executem ou deixem de executar, conforme o indique a sua providência. Dia a dia você poderá entregar às mãos de Deus a sua vida. Assim ela se moldará mais e mais segundo a vontade de Cristo. Caminho a Cristo, página 70. Tem uma oração linda no Caminho a Cristo. Tome, Senhor, hoje o meu dia. Submeto a Ti todos os meus projetos. E que a sua obra se faça em mim. Essa era uma oração que a gente decorava na comportagem. Submeter-se cada dia ao nosso Deus. Lance sobre mim. Dê-me a sua vontade. Tira o controle de Satanás e tomarei posse dela. Então eu poderei operar em você o querer e o realizar segundo a minha boa vontade. Mensagem aos jovens. Queridos, muitas vezes a gente fala assim, não, principalmente os jovens. Eu sou mais eu tenho que ter liberdade de pensamento, de expressão, não é isso que a sociedade prega? Mas a nossa mente é como essa cadeira vazia. Ou Deus está sob o controle, você coloca para reinar, ou você coloca para reinar quem? Satanás, não tem escolha. Precisamos nos submeter, nos entregar a Ele. Mas e aí? Satanás, ele tem um limite de te atentar e tudo mais, e de ter influência sobre você? Tem. Ele não pode controlar mentes, a não ser que sejam o quê?
entregues o seu controle. Ou você entrega a Cristo, ou você entrega a Satanás. Como se manter, então, permanente em Cristo? Através da conexão com Ele. A parábola da videira, em Romanos, e os seus ramos, em João 15, nos fala sobre isso. Quem cuida, né, de uva, nós tivemos recentemente as esposas de pastores lá na região em São Bento, onde tem a produção, e o tema foi esse daí. Como nos conectar a Jesus? Sem mim nada podeis fazer. Como manter a mente o dia inteiro? Porque tem coisa, a gente quer tirar a gente do sério. É ou não é? Tem pessoas que conseguem assim, fácil, tirar a gente do sério. Tem gente que parece que é perito em nos tirar do sério. E aí vem também a questão do nosso temperamento, da nossa forma de ser criado. E aí, como você lutar contra tudo isso? Contra a genética, contra o ambiente social, contra a tua forma de habilidades de pensar sobre as coisas. Como mudar? Tem pessoas que quando você começa a falar o gatilho que nós chamamos na psicologia, ele imediatamente é colocado. Por exemplo, se tem uma coisa que me irrita muito, é uma pessoa arrogante. Isso é uma coisa que me irrita. Me causa mal. Alguém que, sabe? E eu tenho que lutar contra isso. Porque o meu gatilho automaticamente é disparado e acionado. E a minha tendência é o quê? Bater de frente. E eu tenho que pedir, Senhor, me dê paciência, que nem a Elisângela falou com todos eles. Se fosse eu no lugar dela, eu não sei se eu teria coragem de orar para que Deus ainda perdoasse eles porque estavam falando, entenderam? Então cada um tem as suas lutas. Qual é o seu gatilho? Como é que funciona a sua mente? Você precisa se conhecer também. Como não cair novamente em tentação? Aqueles que não desejam cair como presas dos enganos de Satanás precisam guardar bem as avenidas da alma. Eles precisam evitar ler, ver e ouvir aquilo que possa sugerir pensamentos impuros. Irmãos, tem um livro maravilhoso chamado O Batismo do Espírito Santo. Vocês precisam ler esse livro. E esse livro me trouxe uma passagem. Abra a Bíblia de vocês. Vocês vão ter marcado essa passagem na Bíblia. Isaías 33, versículo 15. Isaías 33, versículo 15. É muito sábia a palavra de Deus. E Satanás ele tem se tornado um perito em fazer que a nossa mente seja exatamente o contrário do que está aqui. Através das mídias e o mundo da imagem. 33, 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, e o que faz o quê? Tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Lembram que ontem o pastor falou da luta com o Jornal Nacional? Olha aqui, ó. Os que tapam seus ouvidos de falar sobre o quê? Homicídios. No meu lar nós tivemos uma dificuldade. Eu gosto muito de psicologia forense. E a televisão tem nesses canais, um mix, né, de filmes, CSI, assim, uma coisa que me fascina. Descobrir o mistério do crime, aquela coisa, até que eu li esse versículo aqui. Porque a nossa mente fica sendo alimentada do quê? De homicídios, do mal. E quando nós nos alimentamos a nossa mente disso, nós não poderemos habitar nas fortalezas. O Espírito Santo não poderá ser derramado plenamente sobre nós. Nós não seremos batizados pelo Espírito Santo. Enquanto a nossa mente estiver sendo alimentada por coisas ruins. Então aqui não é só não aceitar suborno, não é só não, mas é não querer nem ouvir falar de homicídios. É muito sério a pureza da nossa mente. Deus precisa nos trabalhar em nosso coração nessa reforma. E tem mais uma coisa, queridos. A mente humana, quando nós lemos, nós estamos usando essa região aqui.
Sabe quando diz que o sinal de Deus é aonde? No Apocalipse? Na fronte. E o de Satanás? Na fronte e nas mãos, porque alguns decidem mesmo. Quando fala que é na fronte, significa que Deus ele só trabalha e só entra na nossa vida se nós decidirmos liberadamente fazer com que ele controle a nossa mente. Porque aqui é onde tem o poder da decisão. Satanás não faz isso. Satanás, ele nos induz e ele não pede licença. Já viu aquela música que você odeia, você acha ridícula, que tem um baixo vocabulário e de repente você se vê cantando? Por que acontece isso? Porque músicas e imagens não passam por essa área cerebral. É aqui através do sistema límbico. Aqui atrás. Quando esse sistema é ativado, esse outro sistema é empobrecido. Por isso hoje a gente vê tantos alunos com dificuldade de aprendizagem. Tantas pessoas que ao ler um texto, chega lá no final, o que eu li mesmo? Não sei o que eu li, volta lá de novo, deixa eu ler de novo. Fazendo ano bíblico. Ainda mais ano bíblico, que é uma coisa assim, tão espiritual e que precisa estar tão centrado. A mente humana não está sendo capaz disso. Satanás tem bombardeado-nos através do mundo das imagens. Porque imagem você não pensa e você não decide. Ela entra na sua mente sem você querer. Está no seu campo visual. Por isso a gente precisa de treino. Ler, ver e ouvir. Aquilo que possa sugerir pensamentos impuros deve ser tirado fora da nossa mente. Não podemos manter o eu e ainda entrar no reino de Deus se alguma vez vamos alcançar a santidade. Isso será através da renúncia do eu e do recebimento da mente de Cristo. Deus, ele quer nos moldar e quer moldar o nosso pensamento. Deus quer falar conosco. Que hoje, nessa manhã, você possa resolver entregar a sua mente plenamente ao Senhor. E como aquele versículo, ouça a voz de Deus. E quando a gente fala assim, hoje ouvides a minha voz, Deus fala realmente conosco. E eu quero encerrar contando para vocês. Eu estava na cidade de Paranavaí e o irmão do pastor Otoniel estava vindo para a nossa equipe ver a sua noiva e foi acometido com um acidente e morreu. Acidente de moto. A equipe estava muito mal, a gente não sabia o que fazer. Para piorar a situação, a cidade acabou, eu não tinha onde colocar as meninas para trabalharem. E eu desci do ônibus e falei, Senhor, onde eu vou colocar Alice, meu Deus? Alice tem que pagar a bolsa de estudo da enfermeira, a mãe está com câncer, ela precisa pagar a cirurgia. Onde vinha conversando com Deus. De repente eu escutei uns passos atrás de mim, dizendo assim, Rua Presidente Prudente de Moraes. Olhei para trás, não tinha ninguém. E continuei, Senhor, Rua, de novo a voz, como se fosse um homem atrás de mim. Rua Prudente de Moraes. Aquilo me arrepiou, que eu entendi que era coisa divina. Cheguei no alojamento, olhei o mapa, aquela rua já tinha sido trabalhada 2 vezes. Foi uma dupla, eu errei a rua, foi outra dupla, mas como que eu vou mandar uma pessoa nessa rua? Pois bem, Senhor, se o Senhor está me dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, Deus fala literalmente conosco, quando nós nos dispomos a colocar nossa mente para Ele. Chamei a Alice, ela chegou, Rosa, onde eu vou trabalhar? Na Rua Presidente Prudente de Moraes. Você está louca? Já foi duas coportoras, 2 duplas lá e ninguém vendeu nada. Falei, bom, se você quiser discutir com Deus, porque Ele falou para mim que é para você trabalhar lá. Ela riu, eu falei assim, é verdade, Deus falou para mim que é para você nessa rua. Tá bom, então eu vou, né? Se Deus falou, deixa eu ir. Queridos, ela entrava era uma rua de comércio. Ela não precisava dar oferta. A pessoa falava assim, você é daquelas meninas que estão vendo aqueles. E veio, eu quero 2 coleções. Ela vendeu em todos os estabelecimentos, todos. Se hoje ouvirdes a sua voz, por mais que não dê para entender, ilógico, a ordem do Senhor, cumpra a sua vontade. Ele fala conosco e Ele nos protege. Amém. Dá uma saudação, professora Rose. Muito obrigado, professora, pelo esse desprendimento. Nosso tempo está se esgotando. Nós temos os nossos 3 pedidos para referenciar. O primeiro pedido é pelo Gilberto. Não esqueçam de orar pelo Gilberto. O segundo pedido é pelo filho do João Batista. É João Batista o nome dele? É Pedro Henrique, Pelo Pedro Henrique, o filho do Pedro Henrique, prematuro. Está melhorando bem e vamos agradecer a Deus por isso, irmãos.
e também pela Letícia, não vamos esquecer, ok? Vamos nos reunir, grupos, e 5 minutinhos só, irmãos. Quem sabe alguém que não tem tanta necessidade permite que o outro faça seu pedido, e nós teremos então juntos a oração em grupo. Por que nós estamos querendo que seja... Oi? É o Derli. Eu usei outro nome? É Derli, desculpe. O nome é Derli. Vamos orar pelo Derli, pela Letícia e pelo filho do Pedro Henrique. Ok? É filho do Paulo, que se chama Pedro Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então ajoelhar e vamos reunir grupos e vamos orar juntos. Ok, irmãos? Apenas 5 minutinhos para esse momento de oração e buscando a Deus juntos. Muito bem, graças a Deus fomos vitoriosos mais um dia. Queridos, deixe-me mencionar a vocês de que um desses dias o irmão me procurou e disse: olha, pastor, temos que definir a questão do sábado. O irmão Elias nos deu essa orientação e buscamos o conselho de muitos e decidimos que no sábado pela manhã, como temos o culto às 8 da manhã começando, o primeiro culto, nós queremos então convidá-los a estarem aqui às 6 da manhã. Faremos o programa das 6 às 7, para que vocês já fiquem para o primeiro culto. Deu para entender, irmãos? Para não precisar sair daqui 6h30, ir em casa e voltar para o culto das 8. Então aqueles que na verdade querem estar aqui, já participando do primeiro culto, então os irmãos vão vir para cá. Às 6 da manhã a gente começa, das 6 às 7 faz o programa, 7, 7h30 tem o nosso de jejum, e já nos preparamos então para o culto que começa às 8 da manhã. Ok? Falar com Deus. Vamos então nos colocar em pé e vamos terminar cantando e louvando o nosso Deus nessa maravilhosa oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro Sua vitória hoje tem que ser por um dia. Você começou hoje com Deus. Vamos orar para que você termine o dia com Deus. E saiba de que amanhã será um novo dia. Obrigado porque eu agradeço que você tem feito o seu esforço e Deus tem recompensado em você estar aqui. E saiba de que é essa a vontade de Deus para a sua vida. Começar o dia com Deus. Parabéns a você que se dispôs. Deus possa abençoá-los. Vamos orar então nesse momento. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de começarmos na Tua casa. De daqui sairmos, Senhor, para nossas atividades seculares do dia. Mas não estaríamos seguros se não estivéssemos aqui primeiro, Senhor. Desce sobre nós o Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós o Teu poder. E faz com que Tua vontade se cumpra no nosso viver, Senhor. E todos os pedidos que foram feitos sejam respondidos por Ti de acordo com a Tua maravilhosa vontade. Sairemos desse templo, Senhor, mas não queremos sair da Tua presença. Portanto, acompanha-nos, dirige-nos, guarda-nos. Faz-nos hoje ser totalmente dependentes de Ti. E com quem falarmos, onde formos, o que pensarmos, seja sob o domínio do Teu querer, Senhor. É o que nós Te pedimos, na certeza da Tua companhia e proteção sobre nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Abraça seu amigo que está do lado, dê um bom dia para ele e que Deus possa abençoá-los, possamos estar juntos com Deus no céu.